Oi pessoal, eu sou Mariana, sou nutricionista, coach e sou a criadora da página Fome Sem Peso e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da relação entre os estilos parentais e o comportamento alimentar infantil. Na literatura a gente tem 4 estilos parentais que são documentados. O primeiro deles é o estilo permissivo. Nesse caso, os pais eles dão muita liberdade para a criança, mas ao mesmo tempo que eles dão muita liberdade, eles têm uma exigência alta com relação à resposta dessa criança e, além disso, ele espera que essa criança já tenha naturalmente a capacidade de se autorregular, embora ele não tenha promovido ainda esse senso de regulação nessa criança. Então é aquele pai que deixa a criança fazer o que quer, comer o que quer. Então esse é o primeiro estilo, é o estilo permissivo. Já o segundo estilo que a gente tem para conversar é um estilo que é não orientador. Nesse caso, os pais, na verdade, eles não estão nem muito preocupados, eles não têm um grau de exigência grande com o comportamento da criança e também não estão preocupados em promover ou não uma autorregulação, né? Esses casos levados ao extremo, eles podem até ser considerados como negligência por parte dos pais. São aqueles pais que realmente estão pouco preocupados com a educação, com o comportamento do filho. O terceiro estilo parental que a gente tem é o estilo autoritário. Nesse caso, o grau de exigência do pai é muito alta, porém o grau de responsividade que ele cria na criança é muito baixo. Porque o pai, ele espera ser obedecido sem questionamento. Ele espera que a criança faça aquilo que ele mandou porque ele mandou e acabou. Então ele tem ordens diretas, ele tem essa necessidade de poder em cima do comportamento da criança. E o quarto estilo que a gente tem é o estilo orientador. Nesse caso, os pais eles têm uma demanda de exigência alta também, porém eles têm um grau de responsividade bastante alto. Qual que é a principal diferença desse pro autoritário? É justamente essa possibilidade que o pai dá de conversa, apesar do nível de exigência ser alto. Então essa conversa com o pai orientador, ela é bidirecional. Então os pais escutam e falam e as crianças escutam e falam. Esses estilos parentais, na literatura, eles podem ser extrapolados e relacionados ao comportamento alimentar da criança. A gente sabe que o estilo que está mais relacionado a bom comportamento alimentar é o estilo orientador, que é essa característica de criação nas quais a conversa é preconizada. A criança tem sim que obedecer aos pais, tem que cumprir aquele grau de exigência alto que os pais impõem, porém é tudo com muita conversa, tudo com muita troca. Mas uma coisa que é importante de ressaltar é que às vezes as pessoas confundem um pouco essa responsividade, esse treino de responsividade com permissividade. E isso é diferente. E você avalia isso com muita clareza quando você pega o resultado dos estudos que avaliam apenas os estilos autoritário, o permissivo e o não preocupado. E você percebe que dentre esses 3 estilos, o autoritário é o que tem os melhores resultados. Porque a criança, gente, ela precisa de um guia. Ela não nasce com a capacidade 100% de decidir racionalmente tudo aquilo que é bom para ela, tudo aquilo que ela precisa. Ela não nasce com isso, então ela tem essa necessidade de ter alguém guiando o caminho dela no começo. Por isso que é importante sim que os pais estejam presentes. Porém, quando você compara, obviamente, o estilo mais autoritário com esse estilo orientador, o estilo orientador é o que tem os melhores resultados por permitir essa conversa, por permitir essa troca. E um exemplo clássico que eu tenho para dar para vocês com relação a esses 2 estilos parentais é uma coisa que sempre apareceu muito na minha prática e que eu acho muito até engraçado de conversar. É aquela questão do filho ter que comer a última colherada. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o quanto que isso nasce de uma necessidade de controle do pai sobre a alimentação do filho integralmente. Por quê? Gente, em sã consciência, uma colherada de comida da criança, quanto de comida pode ter ali para o pai realmente achar que aquela colherada vai fazer a diferença nutricionalmente para a criança? Se o pai fica preocupado ou não que a criança está comendo muito ou pouco, é uma colherada que vai fazer diferença? Eu tenho certeza que não é.
Então você começa a perceber que essa necessidade de fazer a criança comer a última colherada é da necessidade de controle que o pai tem de estar fazendo a criança obedecer e provar para ele mesmo que a criança comeu a última colherada ou a mais uma colherada porque ele está mandando. Eu já, inclusive, ouvi pais relatando que fazem isso, que é para realmente a criança não achar que tem o direito de fazer o que quiser. Só que isso está associado, nutricionalmente falando, de diversas formas a resultados ruins. Porque além da criança ter que comer, além da saciedade dela, ela perde o pouco senso de autonomia, ela perde a capacidade, na verdade, de desenvolver um senso de autonomia nessa fase, que é muito importante. Então, eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, que às vezes esse comportamento me parece mais birra dos pais do que da criança, sabe? Às vezes a criança tá dando aquela birra porque não quer comer e o pai vai dar mais birra ainda, falando, tem que comer a última colher. E esse comportamento, ele é completamente contraindicado nesse tipo de situação. E aqui, voltando a ressaltar, não é que você vai deixar a criança fazer o que ela quiser, não é que você vai ser permissivo e não vai colocar limite. Agora, existe uma diferença clara entre um comportamento assertivo e um comportamento agressivo. Um comportamento assertivo, que está diretamente ligado ao estilo orientador, você não precisa ser grosso com a criança, você não precisa se impor na criança, você vai conversar e explicar para ela aquela situação. Vamos supor que a criança encheu o pratinho e deixou lá muita sobra. Aí tem pai que já vai falar, nossa, você não sabe que tem gente passando fome. Nossa, você vai ter que comer tudo porque botou no prato, só vai sair da mesa quando comer tudo. Isso, gente, é agressividade, não é assertividade. O que um comportamento mais assertivo poderia fazer? Explica para a criança, não precisa comer tudo que você colocou no prato, mas você sabia que, não sei, sustentavelmente isso não é legal? É lógico que você não vai usar essa linguagem com a criança, mas você vai explicar para ela que não é bacana deixar a sobra no prato, que a comidinha custa caro, que isso tem reflexo, mas que ela não precisa comer agora, tudo bem, mas que numa próxima vez ela vai pensar sobre isso. E é lógico também que isso não é mágica e não vai funcionar da primeira vez que você fizer. Você vai precisar ter esse tipo de conversa com a criança várias vezes, mas assim ela vai acostumar com a ideia de que ela pode ser ouvida e de que uma conversa pode ser acertada e que não a ordem vem direto de cima para baixo. O pai manda, ela obedece e pronto, acabou. Então esse tipo de comportamento costuma ter melhores resultados. Então vamos pensar nisso na próxima vez que seu filho der a birrinha aí na hora de comer, tá bom? Esse tipo de comportamento costuma ser realmente melhor a longo prazo aí para a vidinha dele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje era isso. Até a próxima!